Oi pessoal, como é que vai? Tudo bem? Nós estamos aqui, quem está falando aqui é o Rafael de Souza e nós estamos aqui para mais um vídeo, né? Eu faz um tempinho que eu não gravo um vídeo aí. Esse vídeo eu estou gravando depois de uma temporada sem gravar vídeos, mas a gente estava com bastante projeto, eu também tirei alguns dias para descansar mas a gente tem a intenção de continuar a frequência de vídeos que a gente tinha anteriormente. Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre ferramentas de SEO. Só que hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu não tenho intenção aqui hoje de falar sobre como as ferramentas, explicar como funcionam, como você usa as ferramentas, tutorial de ferramentas. A ideia não é isso hoje. A ideia é falar um pouco sobre como essas ferramentas funcionam, como elas capturam os dados e por que dá tanta diferença de uma ferramenta para outra e ajudar a tirar um pouco da confusão, né, e até de uma coisa que eu gosto de citar, né, da miopia que às vezes as ferramentas elas dão em alguns profissionais. Então as ferramentas elas são muito boas de serem utilizadas, mas o importante é você entender como elas funcionam para que você não seja enganado com algum número ou algum resultado. Então a gente tem percebido bastante dúvidas nos fóruns, nos grupos do Face, com relação a ferramentas, então eu resolvi fazer esse vídeo especificamente para falar sobre isso. Nesse vídeo nós vamos testar as ferramentas, nós vamos mostrar aqui ao vivo ferramentas funcionando, a diferença entre uma ferramenta e outra e por que isso acontece, tá bom? Então, hoje a ideia é falar especificamente sobre isso, tá? Então, eu vou começar esse vídeo especificamente falando sobre como as ferramentas funcionam e falando a diferença entre uma ferramenta e outra, tá bom? Então a primeira coisa que é importante entender, eu acredito que essa vai ser uma das coisas mais importantes que eu vou dizer aqui hoje, é sobre como as ferramentas captam os dados, tá? Então, só para você saber, eu vou falar sobre as ferramentas de SEO. As duas mais famosas são as que eu vou utilizar hoje aqui, que são a SEMrush e a Ahrefs. Eu calculo que elas são provavelmente das mais usadas aqui no Brasil. Nos Estados Unidos existem outras ferramentas, uma infinidade de outras ferramentas que eu nem vou citar aqui, mas as duas que eu mais uso, eu mais gosto de usar, são a SEMrush e a Ahrefs, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui cases nas duas. Aqui é a SEMrush, aqui é a Ahrefs, tá? Então a ideia é falar sobre elas hoje, como elas funcionam e por que existe tanta diferença de uma para outra. Bom, uma coisa importante de se saber é que, como eu estava dizendo, é como essas ferramentas coletam os dados. E eu vou me basear aqui principalmente nas estimativas de tráfego orgânico que essas ferramentas fazem. Então, quando você faz uma pesquisa com uma ferramenta dessa, ela tenta te dar qual é o tráfego orgânico estimado de um outro site. Então, quando você está analisando um concorrente, ou às vezes analisando o seu próprio site, numa dessas ferramentas, você faz essa ferramenta fornece para você uma estimativa de qual é o tráfego orgânico mensal daquele site. Então eu vou me atentar especificamente a esse detalhe para vocês entenderem as diferenças, tá bom? Então eu vou usar muito como exemplo aqui esse site, que esse site é meu, eu já falei dele em outras ocasiões, e recentemente eu divulguei esse site nos grupos, que é o Dicas Snapchat, é um projeto da minha filha de 15 anos de idade, e eu vou usar ele como exemplo, tá? Só para vocês entenderem, é só um site para quando as pessoas procuram o Snapchat de algum famoso, ele exibir o Snapcode e o username desse famoso. Então eu vou usar esse site como exemplo para vocês entenderem algumas diferenças aqui. Então, se eu pegar aqui no SEMrush, eu fiz a busca dele no SEMrush aqui, eu estou numa conta Pro do SEMrush, fiz a busca por ele aqui, ele me deu que ele ranqueia aqui para 535 palavras-chave, no caso agora aqui no top 100, né, porque agora o SEMrush mostra top 100 no Brasil, e ele me deu uma estimativa de tráfego orgânico de 3 mil visitas, certo? Número esperado de usuários visitando o website no mês seguinte, sob a condição de que o tráfego médio orgânico mensal mantenha relativamente o mesmo. Então, a ideia é alguma coisa perto de 3 mil visitas por mês, ou no fechamento do próximo mês, essa é a ideia que eles têm para o meu site. O Ahrefs, agora eu estou aqui com o Ahrefs aberto, também uma conta paga do Ahrefs, ele já me dá uma estimativa perto de 26 mil visitas, entendeu? É a ideia que ele está me dando aqui. 26 mil visitas, 26 mil seria o tráfego orgânico que eu ia ter aqui
desse site. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês agora aqui o meu Analytics, e eu tenho... Estou com o Analytics aberto, tá? Nada a esconder aqui. Vou atualizar aqui para o pessoal ver que não está mexendo aqui, não inspecionei elemento, nada. Mas o meu tráfego orgânico é de 45 mil sessões e 40 mil visitantes únicos. Um número, isso aqui nos últimos 30 dias, tá? Um número muito superior ao número que a gente tem ali, estimado ali na verdade aqui nem tem os últimos 30 dias, né? Se eu colocar aqui os últimos 30 dias, ele vai me dar, vamos ver, isso, 40 mil visitas, 40 mil visitantes únicos em 46 mil sessões. Vamos lembrar, 46 mil sessões, o SEMrush me deu 3 mil e o Ahrefs me deu 26, entre 24 e 26 mil visitas. É uma diferença muito grande, praticamente aí de mais de 50, mais que o dobro, né? 100% de diferença. Então, eu queria mostrar esse case aqui, porque agora eu vou explicar exatamente por que tem essas diferenças, por que a ferramenta não dá, as ferramentas não dão esses números corretos. Isso seria até uma coisa óbvia se todo mundo entendesse como é que isso funciona. É óbvio que essas ferramentas não têm como passar um dado concreto, um dado correto de estimativa de tráfego. Por quê? Bom, agora nós vamos falar do Analytics, que aí entendendo como funciona o Analytics, vai ficar mais fácil vocês entenderem o resto. O que acontece? O Google Analytics, como é que ele funciona? Eu peguei aqui uma imagem do próprio Google para mostrar isso para vocês. Quando você carrega um site no navegador, né, no seu computador, no tablet ou no celular, você carrega ele através de um browser, né, como no caso aqui eu estou usando o Chrome, pode ser o Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, qualquer um. Quando você carrega um site no navegador, você carrega um código JavaScript que está instalado no código do seu site. Então você instalou, ou seu desenvolvedor, instalou o Analytics no código do seu site. Ele está contido dentro do seu site. Quando algum usuário carrega ele no navegador, ele carrega essa função de JavaScript que se conecta com a base de dados do Google, com o servidor do Google, que processa essas informações e gera o relatório do Analytics. Então, o que acontece? Eu vou mostrar um exemplo em tempo real disso para vocês, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o meu Analytics, eu vou aqui em tempo real, estou abrindo aqui em tempo real. Ó, você vê o site Dicas Snap aqui, da minha filha, tem 8 pessoas visitando, agora tem 10. Eu vou entrar numa página específica aqui, ó, essa J-Hope. Aqui provavelmente não deve ter ninguém no J-Hope aqui agora. Não tem ninguém no J-Hope. Eu vou entrar no J-Hope e aí ele vai mostrar aqui no real time alguém que acessou o J-Hope. Tá aqui, ó. Já apareceu o J-Hope aqui, tá vendo? Já foi acessado o J-Hope aqui. O que aconteceu? Quando eu entrei nessa página, aqui no meu código-fonte, eu tenho a minha função de Analytics. Ela está aqui. Essa função de JavaScript de Analytics, ela conectou com o servidor do Google e mandou essa informação. Então, por que os dados do Google são normalmente bem aceitos para a questão de tráfego, esse tipo de coisa? Porque só vai contar um tráfego quando um usuário carregar um site em um browser e carregar o JavaScript. Qual é a diferença disso para um outro tipo de acesso? Você pode ter vários hits no seu servidor. Se você tem acesso aos relatórios do seu servidor, você vai ver que você pode ter vários hits lá no servidor, mas podem ser robôs, podem ser várias bots, né, robôs que estão visitando o teu site, e ele vai fazer uma requisição no servidor, mas ele não vai carregar no browser, não é um usuário. Tá bom? Então, como não é um usuário, então normalmente essa visita não é interessante que seja contada. Ela vai ser contada no servidor, mas o Analytics não vai contar. O Analytics só conta quando é carregado no browser e é carregado o código JavaScript que você instalou no seu site. Ok? Então carrega aquele código lá, que esse código é carregado, vai para o servidor do Google, ele processa e gera o relatório. Então, presta bem atenção. O código JavaScript que se conecta com o Google foi colocado por você no seu código ou pelo seu desenvolvedor. Ele não é uma coisa externa
Por exemplo, as pessoas não têm como colocar um código, a não ser por uma invasão, não tem como colocar um código no meu site para medir as visitas do meu servidor. Entendeu? A não ser que elas tenham a senha do meu servidor ou acesso aos relatórios do meu servidor, mas não tem como uma ferramenta externa, por exemplo, não tem como o Ahrefs ou o SEMrush medir exatamente as visitas que acontecem no meu site, porque não tem nenhum código deles permitindo que isso aconteça dentro do meu site. Entendeu? Então isso é uma coisa muito importante que precisa ser entendido. Por isso que as medições são feitas pelo Analytics são precisas, ou até mesmo o Analytics diz que isso não é uma precisão muito milimétrica, mas para usar de forma para ter ideias, de forma estatística, né? Então não dá para ser uma coisa precisa, mas é muito mais preciso do que uma ferramenta externa. Então o que vocês precisam entender, em primeiro lugar, todo mundo precisa entender é isso. Não tem um código do Ahrefs no nosso site, não tem um código do SEMrush no nosso site. Então ele não consegue medir dessa forma como o Analytics mede. Entendeu? Então, tá bom, Rafael, então ele não consegue medir. Então como é que eles dão essa estimativa? Então o que normalmente é bem aceito e que muitos deles falam é o seguinte, eles fazem estimativas baseadas no seu posicionamento. Eles têm várias formas de fazer essa medição, mas o normal é eles fazerem estimativas. Como é que eles fazem esse tipo de estimativa? Eu vou dar um exemplo aqui. O SEMrush percebeu que eu estou em 11º, ou então vamos pegar aqui, em 8º para a palavra-chave Fabiola Mello. Ele sabe que Fabiola Mello tem 5.400 visitas vindas, tem um volume de 5.400 visitas por mês. Essa é outra informação importante. Da onde o SEMrush sabe que tem 5.400 visitas por Fabiola Mello, buscas por Fabiola Mello no Google por mês? Como é que o SEMrush tem essa informação? Porque ele acessa o API do Keyword Planner do próprio Google e traz essa informação. Então, ele traz essa informação da API do Google, do Keyword Planner, daquela ferramenta que é do Google AdWords. E então, o que ele faz? Bom, se Fabiola Mello tem 5.400 buscas por mês e aqui o site do Rafael, os Dicas Snap, está em 8º, quanto tráfego recebe um site que está em 8º? Qual é o CTR de um site que está em 8º? Pô, sei lá, cada 100 pessoas que buscam, sei lá, uma clica ou meia clica. Então, baseado nisso, ele faz uma estimativa de qual vai ser o meu tráfego. Que nem, por que a visão do SEMrush é extremamente míope com relação ao meu site, especificamente esse site da minha filha e o Dicas Snap? Porque a gente aparece para mais de 150 Snapchats de famosos. Por exemplo, se você colocar Snapchat do DJ Batata, vai aparecer em primeiro. Snapchat da Fabiola Mello, provavelmente nós vamos aparecer entre os primeiros. Só que o que aconteceu? O SEMrush não conseguiu perceber que eu apareço por essas palavras. Por isso ele não me imputou mais tráfego. Entendeu? Então eu apareço para muitos famosos quando se procura o Snapchat deles, só que o SEMrush não percebeu isso, então ele não me contou esse tráfego que eu possivelmente recebo. Por isso que ele deu essa diferença tão absurda aqui. Entendeu? Então essa é a diferença que acontece. Mesma coisa aqui com o Ahrefs. Então o Ahrefs também deu a diferença menor, né? Mas ainda assim é quase metade do tráfego que eu realmente tenho. Então você percebe isso. Olha as top 5 palavras-chave orgânicas. Mari Baianinha. Entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho, para mim, acho que é Snapchat de MCs famosos, é uma keyword que traz bastante tráfego. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas o Ahrefs também não percebeu isso. Então, deu para vocês entenderem o que acontece é o seguinte. Essas ferramentas, elas fazem estimativa de tráfego. E você vê que elas erram feio. Entendeu? Então, e aí eu vou complicar só mais um pouco para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Outra ferramenta que é muito usada, e eu vou citar aqui para vocês verem. Por que eu vou citar isso? Porque eu acabei de citar para vocês aqui que o SEMrush sabe que MC Pedrinho tem um volume de 673 mil buscas por mês no Google. Ok? Por quê? Porque ele acessa a API do Keyword Planner, que é uma ferramenta do Google, e ele dá esse número para a gente. O que eu posso dizer para vocês é que também o Keyword Planner não é exato. Ele não é uma ferramenta que traz números exatos e eu vou mostrar um exemplo disso para vocês, tá bom? Então aqui, ó, eu estou de novo no meu Analytics do Dicas Snapchat e aqui, nos últimos 30 dias, são as páginas que foram mais visitadas, tá bom? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Tá vendo aqui, ó, as páginas aqui é uma página AMP, né?
Snapchat de famosos MCs ou MCs famosos, tá vendo? Ó? Famosos MCs. Quando você busca Snapchat de MCs famosos ou de Snapchat de MCs, esse tipo de coisa, a gente aparece primeiro, segundo sempre. Então isso trouxe bastante tráfego orgânico. Tá bom? Então perceba que aqui é só tráfego orgânico, tá, gente? Então, o que acontece? Eu apareço em primeiro para essas palavras. Se eu vir aqui, ó, vou pegar para vocês verem, e pegar o planejador de palavra-chave, ele dá que Snapchat de MCs famosos praticamente não tem busca nenhuma. Tá vendo? Então, de onde veio aquele meu tráfego orgânico lá? Entendeu? É só de pessoas que visitaram através do Snapchat de MCs famosos. Mas aqui diz que não tem nenhum tráfego. Não tem nenhum tráfego e nos últimos 30 dias eu tive todas essas visitas que vocês estão vendo aqui. Pelo menos entradas orgânicas eu tive, juntando os dois aqui, mais de 5 mil. Entendeu? Então o que acontece? Então você percebe como não é preciso? Outra, Snap Marília Mendonça. Snapchat da Marília Mendonça, nem tem busca. Ó. Snap da Marília Mendonça, 320 buscas por mês no Google, ok? E aí eu posso mostrar para vocês que no meu Analytics, que é essa busca aqui, só de entradas orgânicas eu tive quase 2.000 no mês. Então como é que eu tive 2.000 entradas orgânicas para a busca Snapchat Marília Mendonça se tem 300 buscas por mês? Entendeu? Então isso é uma coisa importante. Esse dado que o Google passa aqui é um dado exato, né? Então as pessoas buscam sem cedilha, as pessoas buscam com acento, ou as pessoas buscam com alguma coisinha diferente. Então a gente não pode ficar limitado a essas ferramentas, entendeu? A gente tem que fazer pesquisas mais aprofundadas e entender um pouco melhor como elas funcionam. Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui mais alguns casos, tá? Então eu falei para vocês aqui do Dicas Snapchat, que é o que eu quis mostrar para vocês aqui primeiro, para poder usar como exemplo. E agora eu vou mostrar mais outros dois casos, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora o caso do Darkent. Para quem não conhece, o Darkent é o blog do Alejandro. É um blog especializado em Black Hat, do meu amigo Alejandro. E eu pedi para ele me passar... Ixi, que foto feia, meu, caramba. Pedi para ele me passar aqui o quanto ele tinha de visita orgânica por mês. Como ele é um blog de Black Hat, o Alejandro não tem analytics nele, mas ele me mandou aqui um print das visualizações que ele tem orgânicas, tá vendo? Só da parte de Google, se você somar aqui, ó, nos últimos 30 dias, ele tem, se somar aqui mais ou menos, ele vai ter por volta de 15.000 visitas, visualizações orgânicas aqui. Vamos jogar isso aqui pela metade, porque tem visualização e tal. Vamos jogar isso aqui para 7.500 visitas orgânicas que ele recebe. Vamos olhar o SEMrush. O SEMrush diz que ele tem 108 visitas orgânicas. Entendeu? E o Ahrefs diz que ele tem 2.2K. Entendeu? Já não é tão ruim, mas ainda assim é menos da metade do que ele realmente tem de tráfego. Agora eu vou mostrar mais um caso para vocês. Que esse aqui é um site de um cliente, tá? Que eu infelizmente não posso mostrar o site, mas eu tirei alguns prints para vocês. O que acontece? Esse site vem tendo um tráfego orgânico nos últimos meses bastante flat, né? Ele está bastante constante ali. Então ele tem aí por média de 140.000 visitas orgânicas, só tráfego orgânico, tá vendo? Por mês. O que acontece? Você tem no SEMrush, você tem aqui 102 e no Ahrefs 96, tá bom? 102 e 96. Você percebe, o que você percebe aqui? Que nessa última, você não tem uma diferença tão grande assim. O erro não é tão grande assim. Por que eu acredito que a diferença não é tão grande assim? Eu acredito que a diferença fica nessa diferença não tão grande, justamente porque é um site que tem mais tempo, está estável há mais tempo, o Ahrefs e o SEMrush conhecem ele há mais tempo, então até as próprias previsões e as métricas que eles têm são mais constantes, então ele consegue acertar um pouco mais. Mas no geral, eles erram bastante, erram feio, entendeu? Então não, é uma diferença bastante grande. Então não tem, é impossível você
querer ter uma coisa precisa com relação a isso, porque você não vai ter a capacidade de entender como funciona especificamente as ferramentas e de prever como elas estão carregando aí os seus bancos de dados para poder nos trazer informação. Aqui, eu não vou nem me prender a outros fatores, tá, gente? Que teriam outros fatores aqui para a gente se prender, como o caso de como essas ferramentas medem backlinks, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o Dicas Snap para vocês terem uma ideia. Vamos pegar até o Dicas Snap, tem pouquíssimo backlink. Se você olhar aqui no SEMrush, você vai ver que ele vai dar provavelmente nenhum backlink. Se você vier no Ahrefs, você vai encontrar 3 backlinks, tá bom? Já o Darkent, vamos olhar o Darkent aqui. O Darkent, se você olhar pelo SEMrush, ele vai dar praticamente aqui, 196 backlinks é o que ele está dando no SEMrush, e no Ahref ele está dando 9.700. É isso? Vamos pegar aqui só o overview dele. São 351 referring domains com 9.710 aí backlinks. Aqui você teria 106 domínios de referência para 196 backlinks. Percebe a diferença brutal? Então, e isso é assim. Se você colocar Majestic aqui, vai dar outra diferença. Entendeu? Então, por quê? Porque agora vamos falar rapidinho de backlink. Por que dá essa diferença? Porque o crawler que crawleia todos os sites do Ahrefs e do SEMrush não são o Google, entendeu? Eles não têm a capacidade de crawling do Google. Eles crawleiam alguns sites e vão extrair os links que estão vindo para esse site, para o Darkent aqui, mas ele não tem como comparar. Outra coisa, falando até também sobre aquela questão que eu sempre brinco de PA e DA. Entendeu? Por exemplo, você pode ter essas métricas que são baseadas em quantidade de links e autoridade dos links que estão vindo, né, lá na MOS, que é o PA e DA, mas, gente, lembra, tem um monte de coisa que pode estar acontecendo. Primeiro que a MOS não consegue crawlear todos os sites igual o Google, para começar. Segundo, que você pode ter feito desavoo. Então, por exemplo, o SEMrush ou Ahrefs ou a MOS pode encontrar lá 20 mil backlinks no teu site que você foi lá no Search Console e deu desavoo. Você rejeitou aqueles links. Como é que essas ferramentas vão saber que você rejeitou? Entendeu? Então eles vão continuar contando para você. Então você pode pegar um domínio que tem um spam score alto, porque recebe muito link ruim, mas esses links podem estar todos rejeitados já na ferramenta de desavoo do Google. Então, percebe como que as ferramentas elas dão uma visão míope? Agora o que precisa ficar bem claro aqui para vocês é o quê? A ideia desse vídeo não é desmoralizar as ferramentas ou falar mal delas. Eu utilizo, pago caro por elas, entendeu? Porque elas me dão ideias fantásticas, né? Elas são imprescindíveis para o trabalho de SEO. Eu julgo que essas duas ferramentas, SEMrush e Ahrefs, são assim, todo mundo que trabalha com SEO precisa ter. Agora, o que precisa ficar claro é como elas funcionam, para que você não faça esse tipo de confusão. Para que quando você vai avaliar um site, você não possa bater o martelo e falar, não, esse site aqui, eu calculo que ele tem aí por média de 1.000 visitas por mês, você vai ver o cara tem 10 mil. Entendeu? Então é muito importante vocês entenderem, todo mundo entender, que essas ferramentas são ferramentas externas, que trabalham com estimativa. Elas não tem nenhum código instalado no seu servidor ou no seu site que dê números exatos para eles. Tá bom? Então, a conclusão era essa, né? A ideia não era, como eu falei, né? A ideia não era falar mal das ferramentas, porque eu utilizo elas e elas são ótimas para poder me dar estimativa, para poder me dar ideias. Aqui no exemplo, com relação a backlinks, geralmente eu puxo o relatório das duas aqui, às vezes mais Majestic, e monto o meu próprio relatório de backlinks. Entendeu? Então, elas são uma mão na roda muito grande. Mas você não pode ficar com a ideia de que ela vai te trazer números exatos, porque ela não vai trazer, tá bom? Então, inclusive tem um estudo que eu não consegui mais encontrar, mas que foi feito lá nos Estados Unidos pelo Eric Eng, que acho que eles analisaram cerca de 100 sites, e os números eram completamente diferentes, em Ahrefs, MOS, SEMrush, completamente diferentes. Então, por isso é importante a gente
ter essa consciência aí para a gente não ser enganado e principalmente para a gente não ter uma visão míope, uma visão errada do posicionamento de alguns sites, que, por exemplo, esse site do Dicas Snap, ele pode parecer que não, mas ele gera um tráfego interessante, como vocês já viram aí, e ele aparece para, por exemplo, que nem uma coisa engraçada, só para vocês entenderem. Se você for analisar esse site, você vai falar, poxa, ele aparece para alguns nomes de alguns famosos na segunda página. Entendeu? Se você olhar aqui, você vai falar assim, esse site aqui, ele aparece para o nome de alguns famosinhos aí, e sempre na segunda página. Entendeu? Olha as posições aqui, tá vendo? Sobre segunda, terceira. Só que, para vocês terem uma ideia, toda vez que o Tiririca aparece em algum lugar, ele explode de visita aqui no Snapchat Tiririca. Entendeu? Se você. A gente está em segundo lugar aqui. Aí, se você colocar Snapchat, eu acho que a gente está em primeiro. Deixa eu ver. Snapchat a gente está em primeiro. Entendeu? Isso aqui, toda vez que ele aparece na mídia, esse tipo de coisa, explode de visita aqui. Entendeu? Então, tem outras celebridades também que quando aparecem na mídia, o Pânico aparece muito, entendeu? O pessoal do Pânico, tá vendo? A gente aparece aqui, então traz muito tráfego, mas se você fosse olhar ali pelo SEMrush e pelo HF, você vai falar, pô, esse site é fraco. Entendeu? Então, não estou falando isso porque o site é meu, da minha filha, mas isso pode acontecer quando você está vendo um concorrente, quando você está avaliando um site para comprar, né? Ou quando você está fazendo algum outro tipo de estratégia, você pode estar tendo uma visão não tão precisa sobre um site, tá bom? Então a ideia hoje era tirar um pouco dessa dúvida com relação às ferramentas, para que ficasse bem claro aí e pudesse ajudar de alguma forma a tirar a dúvida do pessoal que fica meio confuso quando vê essas diferenças nas ferramentas, tá bom? Então era isso, gente, a ideia era essa hoje, obrigado e até a próxima.